Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. Né? E nós estamos fechando hoje a meditação na palavra em si, né? Para depois nós iniciarmos a meditação nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o título da mensagem de 1 Coríntios 7 é Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Resposta a perguntas acerca do casamento. E a leitura da mensagem é: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Vou repetir o versículo 10 e o 11, porque é de fundamental importância, né? Para todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus espalhados nos 4 cantos da terra, né? Tanto os crentes como os descrentes, né? É para todos, para todo homem e toda mulher, né? Varão e varoa, os casais, os cônjuges, de um modo geral, né? 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11 está escrito. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Né? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Esse não a deixe aqui que o apóstolo fala, irmãos, não é para impedir de habitar junto, não. É pelo contrário, né? É para não abandonar, é para segurar, é para permanecer,
é para continuar casados. Mesmo um sendo crente e o outro não. É para continuar. Porque são casados, marido e mulher. Então, Deus quer que continue assim, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno, em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que tivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso não para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser,
não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos então fechar nossa meditação aqui na mensagem de 1 Coríntios capítulo 7, né? E nós vamos hoje estar fechando aqui, né? A partir do versículo de número 26, né? E o apóstolo Paulo fala aqui na mensagem dizendo: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estar assim como? Estar livre de mulher, estar sozinho, né? Para que não haja nenhuma tribulação na carne. Ele possa dedicar o tempo todo na obra de Deus, né? E ter uma vida quieta e sossegada, livre das complicações, né? Que automaticamente, independente de querer ou não, né? A vida conjugal nos traz, tá certo? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas esse conselho que o apóstolo dá aqui é para os que estão solteiros, é para os que estão viúvas, para os que estão sozinhos, para não buscar se enlaçar, né? Não buscar se enlaçar, porque aí não vai ter tempo de fazer a obra de Deus, aí não sabe de que lado fica, não sabe o que acorde primeiro e acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra, né? Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, né? Que é bom para o homem estar assim, assim como ele estava, como o apóstolo Paulo vivia, sozinho, sem mulher e sem filhos, e cuidando exclusivamente da obra de Deus, né? Mas porque ele já estava assim, ele ficou no estado em que foi chamado. Ele não provocou essa situação após ter sido chamado, né? Ele deixa isso bem claro, a palavra deixa isso bem claro, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher, né? Ou seja, você está sozinho, está solteiro, foi para a igreja, aceitou Jesus. Então permaneça solteiro, fazendo a obra de Deus, preocupando pura e exclusivamente com a obra do Senhor, né? E da mesma sorte as virgens. Se amanhã tiver que casar, Deus, Jesus, ele prepara o cônjuge. Jesus faz a melhor escolha para nós quando estamos na igreja. Não busque fora da igreja. Espera em Deus. Trabalhe na obra de Deus e apenas observa. Cuida que Deus, na hora certa, no momento certo, se for necessário, o Senhor preparará para você, meu irmão, uma jovem. O Senhor preparará para você, minha irmã, um jovem. O Senhor preparará para a senhora, irmã viúva, né, um companheiro à altura, que te respeita, que te considera, que te queira bem, que te trate igual ou melhor do que o seu marido, o seu primeiro marido, né? Se ele foi bom, que te trate igual, pelo menos, né? Se ele foi ruim, que te trate muito melhor, né? Mas espera em Deus, que Deus prepara, e espera em Deus fazendo a obra do Senhor na igreja. O solteiro, as jovens, os jovens, as virgens e também as viúvas. Espera em Deus dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, tá certo, né? É isso que o apóstolo recomenda aqui na palavra de Deus, tá certo?
Aleluia, Pai. Estás ligado à mulher, não te busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele falava e fala aqui nessa palavra, como verdadeiro servo de Deus. Homem que enxerga todas as coisas, porque o Espírito Santo do Senhor era com ele, e assim ele faz com cada um de nós que entregamos a nossa vida a Cristo e sirvando a Cristo com sinceridade de coração, né? Quer dizer, já falei e volto a falar, quer dizer, sozinho você vai aonde quer a força de expressão, você vai aonde a obra te enviar, aonde a obra te mandar, aonde o Espírito do Senhor te conduzir. Você vai sem ter que dar satisfação a ninguém. Você recebe a ordem da igreja, o envio e vai, sem problema. Mas se você for casado, esposa, filhos, tem um caminhão de complicações. O pastor quer enviar, mas não pode. O irmão é competente, mas não pode, né? Por quê? Porque ele tem família. Ele precisa cuidar da esposa, precisa cuidar dos filhos. Ele não tem como deixá-los, não pode sair a qualquer momento, não pode se ausentar por um tempo maior. Então, acaba sendo problema para fazer a obra de Deus, né? Mas é pecado não fazer a obra de Deus? Não, não é pecado. Vamos seguir em frente aqui, vocês vão ver que não é pecado não fazer a obra. É preciso estar na obra. É preciso estar na igreja, de preferência ativo, né? Mas a palavra dá aqui esse direito, né? A escolha é de cada um. Você vai perder galardão por esse motivo, né? Aleluia, Pai. Mas se te casares, não pecas. E se as virgens se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos, né? Porque realmente tem. A vida conjugal não tem como estar todos os dias 100%, né? Surgem os problemas, né? As tribulações da vida faz com que os problemas surjam, né? Cada hora é uma coisa, né? E nós precisamos dirimir aquilo, esses problemas todos, da melhor maneira possível, né? Surgem problemas, os problemas aparecem, você não pede, acontece, né? Então você precisa resolver, né? Problemas de toda ordem, de toda natureza numa família, né? É de saúde, é de desemprego, é falta de dinheiro, é um monte de coisas que aparecem, né? E como são dois, né? Então há muitas vezes, né, entendimento diferente, né? E aí surgem então as tribulações na carne, das quais o apóstolo Paulo fala aqui, né? São várias coisas que trazem tribulações na carne, né? Então, de modo que se você é sozinho, você responde só por você. Se você é casado, você é obrigado a responder também pela sua esposa. Você tem que resolver também os problemas dela. Você tem que resolver também o problema dos filhos, né? Um ou mais filhos, conforme aumenta a família cresce, os problemas também aumentam. E você tem que resolver a todos. Então você passa a não ter um tempo adequado, né? Nem em quantidade, nem em qualidade para servir ao Senhor fazendo a sua obra. Por isso Paulo recomenda dessa forma, né? Fala dessa forma, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se casar não peca. Por que casar não peca? Tanto o jovem como a viúva, como a jovem. Porque o casamento é a instituição de Deus. O casamento constitui família, né? E a família foi a primeira instituição de Deus e é abençoada por Deus. Deus, inclusive, prometeu isso para Abraão em Gênesis 12, né? Gênesis 12, a palavra fala, Deus chama Abrão, que nem era Abraão ainda, era Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas, né? Olha, o Senhor disse a Abrão. O Senhor aparece a Abrão e diz, ora, sai-te da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Né? Tu serás uma bênção. Né? E todas as famílias em ti serão benditas. Então Deus já chamou Abraão e já colocou a família nos planos de Deus para ele abençoar, para crescer, para frutificar, para multiplicar e encher toda a face da terra. E Deus falou mais para Abraão: se tu puderes contar a areia do mar e as estrelas dos céus, então tu contarás a tua descendência. Então, por esse motivo, o casamento ele é abençoado por Deus desde que seja no Senhor. Não pode ser uma união ilícita. Tem que ser uma união lícita, de acordo com os padrões éticos, morais e santo da palavra de Deus. Este casamento é abençoado por Deus. Fora desses padrões, não é um casamento abençoado por Deus. Padrões santos, padrões éticos, morais e santos da palavra de Deus. Esse tipo de união entre marido e mulher, ele é um casamento abençoado. Fora disso, não recebe a aprovação e as bênçãos de Deus. É pura e exclusivamente da forma que Deus recomendou na sua santíssima palavra. O homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. E agora não são mais dois, e sim uma só carne. Este é o casamento, é a união abençoada por Deus de um homem com uma mulher. Esse é o casamento recomendado, é o casamento abençoado por Deus, nos padrões éticos, morais e santos da palavra do Senhor, dos quais Paulo está falando aqui. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Aleluia, Pai. Eu não conheço um casal de marido e mulher, tanto fora como dentro da igreja, que não tenha problemas. Problemas simples, problemas corriqueiros, mas que está sempre tropeçando por causa do que a palavra diz. Mas vós tereis tribulações na carne. É disso que a palavra está falando. O dia amanhece, as coisas estão bem, de repente surge um problema, e aí começa já um fica nervoso, o outro fica irritado, às vezes bate boca, às vezes discute, às vezes discorda. É claro que no final tem que convergir, tem que concordar. Então é igual, tem uma música bonita que eu conheço e ouvi muitas vezes, e ela tem uma história que fala: a gente não briga, só fica de mal. Isso acontece em todo e qualquer lar de família de crente, entre marido e mulher. Às vezes nem briga. A gente não briga, mas só fica de mal. Acontece, de um virar as costas para o outro. Tem um outro louvor bonito que fala também. Esse é louvor, não é música. É música, mas é um louvor evangélico. Não vire as costas para mim. Um cantor famoso escreveu, não sei se foi ele mesmo, ele cantou, Não vire as costas para mim. É um louvor bonito. Isso é a prova de que existe em todo casal, seja ele de crente ou não, existem as tribulações na carne, das quais o apóstolo Paulo está falando, e ele quereria evitar. E essas tribulações impedem o homem de fazer com perfeição a obra de Deus, de acordo com a sua capacidade, com a sua competência, os dons que Deus te deu. Ele tem esse lado que trava, que segura, que impede, que não deixa. Eu conheço na minha igreja, durante 18 anos que eu fiquei na Deus e Amor, o missionário da Vida tinha a missão da igreja de mandar evangelistas para a África. E quantos casais, o marido extremamente capacitado para poder viajar e a mulher não deixava, a mulher impedia. O missionário, inclusive, falava: irmã, Deus vai cobrar de você, irmã. Deus vai te cobrar.
Seu marido quer ir, você não quer deixar, irmã. E as irmãs batiam o pé ali e impediam mesmo. Quer dizer, ou você não vai, ou o casamento acaba, né? E o marido ponderava sobre o assunto, a situação geral, como servo de Deus, ele preferiria ficar em casa cuidando da mulher, não viajar, não fazer a obra, tinha o seu chamado interrompido, impedido, por causa da esposa. E é disso que Paulo está falando, né? Então, de modo que, uma vez casado, você é obrigado a cuidar da sua família. Essa foi uma missão que Deus te deu. Você não está fazendo nenhum favor para ninguém. É sua missão. Você é obrigado a cuidar, né? A sua família está em primeiro lugar na sua vida, né? Eu já falei isso ontem, volto a dizer, né? Nós precisamos conciliar a obra de Deus com a família, né? Mas lembrando sempre que, se você cuidar bem da sua família, você está agradando a Deus. E Deus recebe tudo que você fizer de bom na obra dele, porque você cuida bem da sua família. Porque foi esta a missão que Deus te deu desde o princípio, desde o início, né? Você nasceu, cresceu, casou, né? E às vezes foi aceitar Jesus bem mais tarde. E você já estava cuidando da sua família. E isso agrada a Deus, né? O arrimo de família, o chefe de família, o pai de família, que cuida bem da esposa e dos filhos. Ele é um varão abençoado por Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e que o que resta é que também o que tem mulheres sejam como se as não tivessem. Paulo está falando para abandonar sua mulher? Para esquecer sua mulher? Claro que não. Claro que não. Ele está apenas orientando para que a mulher não seja o embaraço. A mulher não seja o tropeço na sua vida para te impedir de fazer a obra de Deus. Aqui vem o entendimento da palavra de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? É uma questão de sabedoria, de entendimento, de inteligência, para que você possa considerar as coisas e cuidar da obra de Deus da forma que foi colocada nas tuas mãos, sem faltar com as suas responsabilidades. Uma vez assumindo, uma vez aceitando, você precisa conduzir. E não tocar relaxadamente. Vai lá em Jeremias 23 para você ver o que Deus fala com o pastor que cuida da obra dele de forma relaxada, né? Então você assumiu, você aceitou, você pegou a igreja para tocar, então conduza com responsabilidade, né? Deus te dá força, Deus te dá graça, Deus te dá conhecimento, Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, e a obra flui, e você terá uma vida e um lar abençoado por Deus, por cuidar bem da obra de Deus. Mas não pense em cuidar relaxadamente, sendo faltoso, jogando a culpa na família, né? Que nem certa vez um dirigente nosso em Franca disse para os irmãos: irmãos, estou sabendo aqui, irmãos, que tem irmãos que fala que vai pregar nas outras igrejas, vai pescar, irmãos. Que isso, irmão? Como é que você fala uma coisa dessa? Né? Você larga a sua igreja e fala que vai pregar na igreja do outro irmão e vai pescar? Isso é cuidar relaxadamente da obra de Deus. Não pode ser dessa forma. Você quer pescar? Pescar é pecado? Não, claro que não. Mas vai fora do horário do culto, vai de dia ou vai de noite depois do culto, né? E não no horário do culto para poder dar o que falar para os irmãos, para as pessoas de modo geral, né? Isso é cuidar relaxadamente. Esse irmão que age dessa forma, esse dirigente, ele está enquadrado lá em Jeremias, né? A resposta para isso, para a indagação, para essa situação, está lá em Jeremias 23. Né? Vai lá e veja. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado. Então vamos cuidar bem da obra de Deus. Vamos cuidar bem das ovelhas do Senhor. Vamos cuidar bem da casa do Senhor. Vamos agir como Davi agiu. O zelo, Salmos 69, verso 9, né? O zelo da tua casa me devorou. Davi falando para Deus, falando para Jesus. Davi tinha tanto zelo
que ele sentia se consumindo fisicamente, porque os cuidados eram tão grandes, né? A dedicação, a preocupação para nada sair errado, que ele sentia se consumindo, né? É assim que Deus quer que nós cuidemos da obra do Senhor, né? Isto, porém, vos digo aos irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não comprassem, como se não possuíssem, né? Ou seja, você não tem que deixar a mão de cuidar da obra de Deus para cuidar das suas criações, das suas coisas, nos horários que você deveria estar na igreja. Concilia, acerta o tempo, né? Deus te dá sabedoria, você consegue. Pede a Deus, se você não tem sabedoria o suficiente, Deus te dá sabedoria. Você consegue conciliar as coisas. Tem que cuidar também das criações dos animais em casa, assim, é claro, né? E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, tudo aqui é passageiro. Nada vai se aproveitar nisso aqui. É passageiro. O que permanece é a vida eterna, a salvação da sua alma. Isso permanece. O mundo passa e as suas concupiscências, né? E bem quisera eu que tivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Aleluia, Pai. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, o homem casado, ele tem a sua chamada labuta, né? Ele tem as necessidades da casa que ele não pode deixar de fazer, né? São tantas as necessidades que a esposa tem do marido em casa para poder ajudar, são muitas, né? As atribuições que é do homem, né? Tem aquilo que é do homem, tem aquilo que é da mulher. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Ambos se ajudam quando sobra um tempo para um ou para o outro nas tarefas de um ou de outro. Porque Deus fez a mulher como ajudadora, adjuntora, ajudadora do marido, né? Mas o marido não pode deixar a obrigação que é dele na casa para poder a mulher fazer para ele. Todo homem casado, toda mulher casada sabe o que é atribuições, o que é do marido e o que é da mulher, né? Mas ambos dão as mãos e um ajuda o outro, né? E precisamos então, de acordo com a palavra de Deus, cuidar em como agradar a mulher, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. São muitas coisas que o homem em casa precisa fazer para que a mulher realmente sinta que o casamento dela valeu a pena, né? São muitas coisas, né, que é necessário que seja feito, que o homem faça, para que a mulher tenha uma vida também quieta e sossegada. Ambos tenham, né? E a mulher sinta feliz e agradecida por Deus ter dado para ela um bom esposo, uma boa vida, uma boa casa, para que ela não sinta em nenhum momento da vida falar: eu estou enfadada da vida antes da hora. Porque esse enfado é para acontecer, de acordo com a palavra de Deus, só após os 80 anos. Antes não é para acontecer, né? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?